Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos hoje essa noite nessa casa, em cumprimento à Lei 101 de 2000, em seu artigo 48, parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo e participação popular e realização de audiências públicas. Durante o processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento, gostaria de iniciar a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 022 de 2018, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal, Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2019 e da outras providências. Dando continuidade, gostaria de passar a palavra ao relator da Comissão de Finanças, vereador Cleverson José Guimarães Gonçalves, que dará continuidade à audiência fazendo a leitura das prioridades e metas para o exercício de 2019. Quero cumprimentar a todos e desejar uma boa noite. Nós vamos iniciar, então, o acompanhamento, a leitura, a discussão do projeto de lei número 022 de 2018, de 13 de abril de 2018, apresentado pelo Executivo Municipal de Tendu. Trata da LDO 2019. Discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO 2019. Então, passando ao próximo slide aí, nós vemos que os instrumentos de planejamento da administração municipal é o PPA, que é o Plano Plurianual, ele é feito de 4 em 4 anos, foi feito ano passado. Nós temos a LDO, que é essa audiência que nós estamos propondo aqui hoje, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois dessa audiência pública, ela aprovada, nós temos que votar e aprovar em 2 votações, essa LDO, e ela norteia a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né, que é o orçamento propriamente dito. Então, nós vamos seguir agora fazendo a leitura. A previsão das despesas do governo é definida por meio de priorização das ações. E definir as prioridades é preciso diagnosticar e discutir as principais necessidades, de modo a garantir dinheiro para as despesas que sejam realmente necessárias para o bem do município, observando as responsabilidades impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 101 de 2000 e demais relacionadas. Então, o que deve conter na LDO? Segundo a Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 2º, deve conter as metas e prioridades da administração pública, orientações para a elaboração da lei orçamentária, alterações na legislação tributária, deve estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ainda no artigo 169, concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, admissão de pessoal e alteração de carreiras. Isso deve conter, então, na lei de diretrizes orçamentárias. O conteúdo da LDO, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101, é no artigo 4º, inciso 1º, A, B, E e F. Disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação de resultados, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Conterá ainda, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, anexo de metas fiscais, as metas fiscais anuais com valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados primário e nominal, e do montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes, sendo na prática metas trieniais. A Lei Complementar 101, ela diz ainda, anexo de riscos fiscais, avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretize. Isso também está na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimento do poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo, judiciário e as empresas públicas e autarquias. Busca sintonizar a lei orçamentária anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidos no plano plurianual. No projeto de lei 022/2018, de 13 de abril desse ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2019, e da outras providências. Nós estamos tratando hoje aqui direções que vão nortear o orçamento do próximo ano, do ano de 2019. No capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal para o exercício de 2019, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei Federal 4.320 de 64, na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, no PPAG para o quadriênio 2018-2021 e demais normas legais pertinentes, compreendendo: primeiro, metas e prioridades da administração municipal; segundo, organização e estrutura dos orçamentos; terceiro, diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos municipais e as suas alterações; quarto, disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; quinto, disposições sobre alterações na legislação tributária; sexto, disposições relativas à dívida pública municipal e às operações de crédito; e sétimo, disposições gerais. Aqui, demonstrativo de algumas das prioridades e metas para o exercício de 2019. Nós não colocamos aqui na apresentação do slide todas as metas, todas as diretrizes, porque seria uma leitura muito desgastante para todos nós. São metas mais metas, mas nós colocamos as principais aqui. E depois, naturalmente, nós temos acesso à lei, para quem quiser, para observar todas as diretrizes. Os vereadores vão poder estar estudando antes das votações aqui. Referente à Câmara Municipal, construção, reforma e manutenção das instalações, aquisição, reforma e manutenção de bens móveis, participação em convenções, cursos e palestras, contribuições a entidades e órgãos conveniados, alteração da estrutura organizacional da Câmara Municipal, criação, alteração do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Legislativo, realização de concurso público, realização de cursos de capacitação dos servidores públicos do Legislativo. Só então, fazendo um pequeno comentário sobre a Câmara Municipal, aqui contempla os principais gastos e praticamente todos os gastos que a Câmara tem durante um ano, que são aí concursos para vereadores, palestras que nós temos na Escola do Legislativo. Esse ano, nós vamos ter, já começando a trabalhar nele através da comissão, o concurso público da Câmara Municipal, que é algo inédito aqui na nossa cidade. Nós vamos ter, então, o concurso público da Câmara Municipal, e isso já está previsto na nossa LDO para o ano que vem. E tem também a realização de cursos de capacitação dos servidores públicos do Legislativo. Essas são as metas da Câmara Municipal. Com relação ao Executivo, que fica exclusivamente de gabinete do prefeito, aquisição, reforma e manutenção de bens móveis, aquisição, manutenção e organização do acervo técnico, manutenção e aprimoramento das atividades e procedimentos pertinentes, publicação de atos oficiais, informativos e institucionais, contribuições a associações de municípios, contribuições a entidades e órgãos conveniados, concessão de subvenções, contribuições, auxílio a entidades municipais legalmente constituídas. Com relação ao controle interno, nós temos manutenção das atividades de controle interno, publicação de atos oficiais, informativos e institucionais. A pasta de finanças e administração, ou administração de finanças, permuta e desapropriação de imóveis para atender interesse público, capacitação de servidores, possibilitando a participação em convenções, cursos e palestras, modernização e regulamentação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, implantação e manutenção do serviço de atendimento ao cidadão, elaboração, revisão e implantação do plano diretor, manutenção
do orçamento participativo, realização de processos seletivos e concurso público, também previsto na LDO, concessão de subvenções e contribuições, através de convênio com entidades municipais legalmente constituídas para a expansão de serviços, realização de leilões públicos, manutenção do programa de estágio, implantação do arquivo digital municipal, elaboração do plano de segurança pública com implantação de medidas necessárias, reestruturação e manutenção da defesa civil, com DEC, e apoio às polícias civil e militar. Essas são ações muito importantes contidas aqui na LDO e na administração. Em relação à pasta de desenvolvimento social, propiciar às famílias de baixa renda acesso a melhorias de suas residências, através do programa de habitação e interesse social. Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e Centro de Atendimento Socioinfantil, CASE. Manutenção do programa Bolsa Família. Manutenção dos programas Liberdade Assistida, De Volta à Cidadania, Família Acolhedora. Manutenção do programa de estágio. Apoio ao processo de avaliação e seleção para continuidade ao projeto habitacional de construção de casas populares no loteamento residencial Sagrado Coração de Jesus, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Ampliar a equipe do Centro de Referência da Assistência Social em uma vaga para assistente social do CRAS, uma vaga para psicólogo do CRAS e um orientador social. Essas são as metas da assistência social. Meio ambiente. Programa Municipal de Proteção às Nascentes. Esse seria o produtor de águas. Para a proteção de APPs e recuperação de matas ciliares de bacias municipais. Ampliação e melhoria da usina de triagem e compostagem. Estudo para a criação de incentivo municipal. A separação domiciliar de resíduos de sustentabilidade, chamado PTU verde. Manutenção das estações de tratamento de esgotos sanitários municipais. Manutenção da educação ambiental. Manutenção do serviço de fornecimento de água, distribuição rural e urbana. Busca de recursos para ampliação da rede urbana, melhoria dos filtros e decantadores, manutenção dos serviços de tratamento de esgoto rural, ET e fossas sépticas. Da pasta de esportes, lazer, ampliação do envolvimento da população na prática de esportes por meio de programas comunitários, aquisição e recuperação de equipamentos esportivos, manutenção e atenção especial ao projeto Minas Olímpica, Geração Esporte, melhorias e ampliação do estádio municipal, construção e reforma da quadra de esporte nos bairros, ou reforma, manutenção dos aparelhos de lazer e Parque do Povo, realização de eventos esportivos, inclusive com criação do calendário municipal de eventos esportivos. Demonstrativo de algumas das prioridades da saúde. Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde, aprimorar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, manutenção do programa de saúde de família, saúde bucal com cobertura de 100% da população, implantação do NASF, PEMAC e reestruturação das equipes de PSF, manutenção das ações básicas de saúde, PAB fixo, com horário especial no PSF para atendimento ao trabalhador após o expediente, reestruturação dos serviços de TFD, tratamento fora do domicílio, a fim de garantir transporte adequado aos pacientes que realizam tratamento pelo SUS em outras cidades, manutenção do programa Saúde na escola e outros, com trabalhos integrados com outras secretarias, como Educação, Esporte, Cultura, Meio Ambiente e Assistência Social, manutenção também do programa de saúde em casa, ampliação do serviço de assistência à mulher, à criança, ao adolescente e ao idoso. Manutenção do serviço através da contratualização com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, do nosso município de Tiandu, que também se faz representado aqui hoje. Desenvolvimento econômico e agricultura. Promoção de programas de incentivo à instalação de novas indústrias no município. Estímulo às atividades agrícolas, estímulo às atividades da pecuária, agricultura e piscicultura. Desenvolvimento de projetos junto ao produtor rural do município. Manutenção e ampliação do PAP, Programa de Apoio ao Produtor Rural. Reestruturação do espaço da Fazenda Municipal. Horta, pomar e conservação de cercas e melhorias. Educação. Apoio à oferta de cursos profissionalizantes no município. IESU de Minas e outras instituições. Melhoria
do transporte escolar com manutenção da frota e aquisição de novos veículos, reformulação do estatuto e plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da educação, do magistério público do município, criação de programas de integração entre escola e comunidade com atividade de educação, saúde e lazer. Secretaria de Serviços Gerais, Transportes e Obras Públicas, pavimentação de ruas e estradas, construção de meio-fios e obras complementares, construção e remodelação de praças, construção de casas populares e respectiva infraestrutura de loteamento, construção de pontes, bueiros e mataburros, projeto para implantação de iluminação nos 2 trevos principais do município, construção do velório municipal, obras de ampliação das redes de drenagem e esgoto, projeto de reestruturação dos trevos, ampliação e melhorias no prédio da garagem municipal. Turismo e cultura, promoção de festividades culturais, inclusive nos bairros da zona rural, planejamento, promoção e execução de eventos no calendário municipal, dando aos mesmos um perfil cada vez mais profissional, com o intuito de transformá-los em produtos turísticos, preservação do acervo cultural, manutenção dos serviços de difusão cultural, gestão dos recursos do FUNTUR e do FUNPAC, utilizados em prol dos eventos e projetos realizados ou apoiados. O FUNTUR é o Conselho Municipal de Turismo, e o FUNPAC é o Fundo Patrimônio Cultural. O FUNTUR é o Fundo do Turismo, e o FUNPAC é o Fundo do Patrimônio Cultural de Pernambuco. Aqui nós temos um demonstrativo, já finalizando, da previsão de distribuição orçamentária para o exercício de 2019. Aqui é só uma previsão, porque esse ainda não é o orçamento, é só a LDO, que é a Lei de Diretrizes. Está aqui o Alexandre, o Altair podem nos ajudar nessa parte, se eu cometer algum equívoco aqui. Mas a previsão para o orçamento de 2019 é de um total de 54.283.847,59. Essa é a previsão. Uma distribuição de recursos não vinculados, a despesa não vinculada, ou seja, recurso próprio, que na saúde nós temos R$8.665.824,66. Educação básica, nós temos R$3.307.962,03. E demais secretarias totalizariam, então, R$17.570.911,75. É importante dizer que, na educação, nós temos ainda um valor de R$5.036.396,64, que é referente ao Fundeb. Né? Então, esse valor somado aos 3 milhões, a educação ficaria, então, no orçamento de 8 milhões também. Essa aqui, então, na previsão desse valor de 17 milhões, nós temos aí o valor da Câmara, que a previsão para o ano, conforme a proposta do PPAG que foi colocada, é que seja transferido à Câmara Municipal R$1.343.100, na verdade, R$1.343.100 para aquelas despesas que nós já vimos aqui na LDO. Todas essas despesas. É fato que a nossa Câmara Municipal aqui em Pernambuco, ela devolve grande parte desse valor ao final do mandato, no final do ano, para o Executivo Municipal. Porque a nossa Câmara ela tem uma boa contenção de despesas, de gastos. É uma Câmara que não gasta muito em relação a outras câmaras do nosso país, aí, que utilizam até um valor maior. Aí fica, da fonte 100, então, que é recurso próprio, para o gabinete, R$478.720,45, controle interno, R$69.779,69, administração e finanças, R$3.974.191,10, desenvolvimento social, R$1.454,11,93, meio ambiente, R$2.419.566,73, esporte, R$866.565,15,
desenvolvimento da agricultura, R$ 684.813,66. Educação, R$ 923.362,49. Aqui tem um asterisco, que significa inativos, apoio ao ensino profissionalizante e ensino superior. E serviços gerais e obras, R$ 4.271.160,04. Turismo e cultura, R$ 1.085.640,61. Aí também tem a quantificação em porcentagem, em percentual, nós podemos observar bastante. E assim fica a distribuição, lembrando mais uma vez que é uma previsão do orçamento para o que nós vamos aprovar aqui na LOA depois que é aprovado em dezembro. Né? E aí agora a gente deixa aberto para pergunta, comentário, tem o pessoal da prefeitura que pode nos ajudar nessa questão de perguntas também, e eu retorno a palavra ao presidente para ele conduzir esse momento. Obrigado, Cleverson, pela leitura da LDO. E eu gostaria de dar continuidade, abrir a palavra aos presentes, caso queiram fazer alguma observação ou questionamento a respeito do que foi apresentado. Fica aberto para todos o questionamento. Fernando me deu o microfone aqui, então vou fazer uma perguntinha aqui. Boa noite a todos. Parabéns, Cleber, né, pela sintetização do assunto, e cabe a nós, vereadores, estudar os pormenores da lei agora e trabalhar ela. Ô João Paulo, volta aí na questão do meio ambiente, fazendo um favor. É só a título de exemplo. Programa Municipal de Proteção às Nascentes para a proteção de APPs e recuperação de matas ciliares, bacias do município, ampliação e melhoria da usina de triagem e compostagem. Pronto. O assunto que eu quero, a título de exemplo, é o seguinte: em relação à usina de triagem e compostagem. Então, né, até onde eu li ali, é o que está escrito das ações que a Secretaria pretende tomar lá na usina. E a dúvida que eu fico é assim, né? Eventualmente, se o município resolver ou for obrigado a destinar o lixo para fora, né? Em função de ou vontade própria ou obrigação, e outra questão. Mas o que eu pergunto é o seguinte: essa ação estaria colocada ali? Essa ação está inclusa ali, ou eu posso, como nem munícipe, vereador, pedir para acrescentar nas diretrizes, para ficar bem claro, então que tem que acrescentar ali transporte de resíduos para fora, né, esse tipo de ação. Então, minha dúvida é só essa. Eu sei que talvez nós... O Cleverson está vendo lá. Som. Aqui deu certo. Aqui, como eu disse no começo, nós temos um demonstrativo resumido. E aí, quando você começou a sua pergunta, que por sinal é muito interessante, importante, eu fui buscar aqui e de sala eu achei de imediato. Na proposta número 11 aqui, da LDO do Meio Ambiente, diz: implantar ações para consórcio e destinação de rejeitos municipais em aterro sanitário. Perfeito. Então, contempla. Parabéns. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Vereador, presidente, gostaria de saber se dentro da proposta aí do Fundo Municipal do Meio Ambiente, se está previsto as ações dos recursos do fundo. É que foi feita a leitura da Secretaria lá de forma sintetizada,
Então, todo mundo não cheguei a ver algum comentário desse tipo. Por isso que eu estou perguntando. O fundo seria via Codema, né, Jodair? Aqui na proposta número 20 fala continuidade de apoio ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA. E depois tem nova menção, aquisição de material de escritório, mobiliário e equipamentos para o CODEMA. Então aqui contempla alguns tópicos sobre o CODEMA. Eu não sei se isso responde a sua pergunta ou seria mais específica. Aí eu acho que tanto o Alexandre quanto a Cidinha podem nos ajudar nisso. Eu não sei se isso se encaixaria também no meio ambiente ou se é uma questão exclusiva de saúde, né? Porque a Quinha gosta. Então, boa noite. Foi feita a audiência da prefeitura, né? Bem assim, dezembro, foi em abril, onde nós respondemos, inclusive, a todo o questionamento dos populares. Né? Nós registramos isso e enviamos junto com a peça. Né? E eu não me lembro se houve agora de cabeça, se houve algum, não me lembro se houve algum questionamento a esse respeito, mais especificamente. Agora, eu queria só acrescentar o que o Zé falou a respeito do CODEMA, é o seguinte: as ações elas estão com o meio ambiente, né? Elas não estão divisadas sobre quais o CODEMA, ou seja, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, vão assumir. Mas nós temos isso numa resolução que acompanha a peça orçamentária, certo? Dentro dessa resolução, nós temos ali, inclusive com as metas físicas, todas as ações que o CODEMA se comprometeu a assumir. Certo, Zé? Respondido? Mais alguém gostaria de fazer a palavra? Usa a palavra. A Ivani tem uma dúvida lá ainda. Não, então, ele disse que foi feita uma pré-audiência, audiência da prefeitura, onde foram convidados todo mundo, a população, divulgou na rádio, mas apareceu muito pouca gente. Então, é o início de lá que veio tocar. E não houve ninguém fazendo as perguntas. Na audiência, todas as perguntas que foram formuladas lá, a gente respondeu, inclusive, para todos que fizeram a solicitação. Mas ninguém pediu uma audiência para colocar isso. A gente poderia estar vendo isso, não sei se comportaria agora ou na outra, não sei se comportaria, porque já está bom, entendeu? Deve estar dando uma olhada. Mas aí eu acho que isso pode ser definido em reunião de CODEMA depois, porque o fundo do CODEMA, ele pode ser destinado a várias ações. E isso é decidido pelo conselho do CODEMA lá. Não, eu entendi o que você quer dizer. Eu gostaria de participar um pouquinho desse questionamento. A Associação APAN, hoje, ela está numa classificação dentro do... na verdade, é uma entidade que está prevista para ser não a APAN propriamente dita. De acordo com a nova legislação federal que saiu de suspensão, que é a Lei 13.049, hoje a 13.019. Então, estabelece novos critérios para poder supervisionar entidades que o município vem contratar os serviços complementando as ações do município.
Ou seja, quando o município não alcança aquela ação, ela transfere aquele serviço a alguma entidade para que faça esse complemento. Tá? É uma forma de chamamento público. Dentro da regra do chamamento público, ali estabelece o que o município pretende que aquela entidade faça em complemento às ações de serviço nosso. E no caso da parte da vigilância sanitária, onde está vinculado esse tipo de prestação de serviço que a entidade vai ficar vinculada. Ou seja na entidade, no caso, vamos colocar um OHPAN, seja da associação da APAI, que presta um serviço complementar também, e hoje a visão dessa legislação é justamente diferente de uma subvenção que tinha uma regra também específica para poder fazer, e hoje essa nova lei 13.019 ela vem facilitar a aplicação que antigamente você não poderia pagar mão de obra, entendeu? O pessoal que está na administração, um professor, no caso da PAI. Então, com isso, essa lei veio realmente beneficiar para que a aplicação de recursos seja financiada no sistema ativo. E no caso que você está mencionando a PAN, vinculado ao meio ambiente, isso depende muito do tipo de ação que o meio ambiente gostaria de estar contratando. Claro, esse é o momento da gente estar discutindo. É muito bom você estar questionando essa situação, até mesmo porque, se não for viável ou possível, que está inserido agora na LDO, nós podemos levar isso a nível de discussão a nível de conselho, entendeu? Mas no momento é oportuno e ele volta para isso para a gente poder estar discutindo esse assunto. Obrigado, Adair. Ivanir, foi esclarecido sua dúvida? Então, se ficar alguma dúvida, alguém quis fazer a pergunta, passa para o João Paulo e a gente anota e a gente posteriormente repassa a comissão, repassa para a prefeitura, para a gente poder encaminhar. Rubinho, só completar que essa lei do marco regulatório, ela veio justamente para a gente estar criando uma comissão, já foi criada 2 comissões na prefeitura, para estar acompanhando e fiscalizando o serviço que é feito. Porque a gente tem que fazer, colocar as metas e a gente vai pagar de acordo com as metas que eles trataram. Então, depois essa comissão tem que acompanhar, não sei se mensalmente ou bimestralmente, ela tem que fazer o acompanhamento dessa verba, se realmente no que está sendo gasto, se precisa melhorar, tudo isso ela vai acompanhar depois, essa comissão. Certo? Entendi. Eu gostaria, antes de encerrar, chamar o presidente da Câmara, que teve um compromisso com o minuto antes aí, ele dá uma palavra e depois a gente encerra. Paulo Henrique, por favor. Boa noite a todos. É muito importante a participação da comunidade neste momento democrático, né, que os municípios têm essa responsabilidade. Nós convidamos, através do alto-falante da igreja, das redes sociais, da internet, da rádio comunitária, e é importante contar com a participação de toda a comunidade neste trabalho desenvolvido pelas comissões, pelos vereadores também, em parceria com o poder público, e deixar esse espaço aberto para que todos possam realizar as suas perguntas, né, sugestões, e vale a pena, mais uma vez, reforçar o que o colega vereador Rubinho disse, que a Câmara Municipal está aberta a responder todas as dúvidas e perguntas para quem está nos assistindo pela TV Câmara, no site da Câmara. Também as pessoas que ficarem sabendo e que depois quiserem retirar alguma dúvida, colocar alguma sugestão, nós estamos abertos a recebê-las aqui na Câmara, ou através do site, através do telefone, para que nós possamos sanar todas as dúvidas da comunidade e esclarecer de forma justa a todos os estranhamentos
né, que gostaria de colocar alguma sugestão, alguma palavra. Muito obrigado a todos e vou repassar a palavra ao presidente da comissão que faça o encerramento. Obrigado pelas palavras, Paulinho. Eu quero agradecer aos funcionários da casa pela brilhante elaboração e acompanhamento dos nossos serviços. Na verdade, foi eles que prepararam para a gente fazer. Agradecer o Cleberson pela brilhante leitura aí das diretrizes. A todos que estão aqui, deixaram aí para chegar um pouco mais tarde hoje, no dia dos namorados, um pouco mais tarde em casa. Não foi proposital, gente. É que o dia que sobra para os vereadores é a terça-feira, porque segunda tem reunião, quarta tem reunião, quinta alguma, a maioria tem os compromissos dele, e sexta também, e fica maçante na sexta, então o que sobra é a terça. Infelizmente, o meu dia 12, dia dos namorados, e foi o dia que a gente teve, que também a prefeitura tem tempo para a gente votar esse projeto para a prefeitura dar continuidade aos trabalhos dela. Então, eu agradeço mesmo. Sem querer interromper Vossa Excelência, eu gostaria de agradecer a presença aqui do nosso presidente Caramai, que está aqui também na qualidade de representante, e essa informação que nós acabamos de prestar aqui da lei do marco relatório da 13/2019 também serve de base para a entidade, a PAI e outras entidades também, que diretamente recebem recursos e são contratadas para poder prestar o bom serviço para o nosso município. Muito obrigado. Obrigado, Zavair. Mais uma vez agradecendo, principalmente a Cidinha, ao Alexandre, a Kinga, que estão aí, que veio para esclarecer dúvidas que não houve, alguma só. O Éder, nosso amigo vereador, o Beni também está aí. E gostaria de declarar encerrada a audiência pública para a discussão do projeto de lei 022 de 2018, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2019 e da outras providências. Muito obrigado e uma boa noite a todos e um feliz dia dos namorados para todos aí, que eu creio que todos nós temos. Mais alguém?